Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Estamos aqui no nosso Mag Online. Hoje a gente está com um bate-papo muito legal, interessante, que eu tenho certeza que vai abençoar muito você. Temos aqui nosso amigo Gustavo Rosanelli, do Mag Atibaia, da comunidade da Graça Atibaia, comunidade lindíssima. Conheço muita gente daí de Atibaia e a gente vai ter um bate-papo aqui muito legal e eu tenho certeza que você vai ser abençoado e depois aí na sua célula também vai ser algo realmente que vai te acrescentar e vai te ajudar a crescer, a chegar à maturidade, que é o tema que você nos trabalha desses dias. Gu, como é que tá as coisas por aí? Tudo bem, mano. Obrigado pelo convite aí. Um oi para todo mundo aí do Mag Itaquera. E vamos para esse bate-papo, vai ser muito bom. Grandes expectativas aí que o Senhor vai falar conosco. Vai ser muito Legal. bom. Gu, a gente tem falado aqui em Itaquera, a gente tem conversado bastante, desde aí do começo do ano, a gente tem falado muito sobre crescimento espiritual e sobre maturidade, né? E numa das nossas conversas, você até comentou comigo que você já trabalhou esse tema aí com a galera do Mag Atibaia, né? E é um assunto que tem mexido bastante com a gente, é um assunto que tem tirado nossa galera do lugar para buscar algo novo diante de Deus. E como eu falei para você, eu sei que você tem muito a acrescentar para nós nesse assunto, né? Até pela sua vivência, pelo seu crescimento diante do Senhor e até mesmo pelo que você já trabalhou no Mag Atibaia. Você até me indicou alguns livros também, que já até está aqui na sequência para mim estar lendo também eles. Mas eu queria começar esse assunto com você, Gu, falando sobre, né, sobre o nosso assunto, que é crescimento espiritual e maturidade, né? E eu queria iniciar, Gu, fazendo uma pergunta para você. Eu acho que a partir dessa pergunta a gente consegue desenvolver bastante coisa legal aqui. No seu ponto de vista, para você, né, quais são, Gustavo, as características, né, de uma pessoa madura? Mano, são muitas, né? Eu acredito que se a gente partir pela Bíblia, né, principalmente o apóstolo Paulo, ele dá muitos conselhos, né? Quando você vê a Timóteo, né, ao próprio Tito, que são duas cartas bem específicas para filhos na fé dele, ele dá muitos conselhos sobre uma boa prática, né? Mas eu tenho descoberto, Lê, esses tempos, que a maturidade, ela é algo que ela é demonstrada, vamos assim dizer, né? Principalmente pelo que se encontra na convicção e no coração de uma pessoa, sabe assim? Vou dar um exemplo. A gente vê uma pessoa madura não pela forma somente como ela age, mas pelas convicções e as prioridades que ela tem dentro do coração dela, né? Porque às vezes a gente pensa que, como é que eu olho para alguém maduro, né? Você usa essa expressão, né, Lê? Uma pessoa madura. Você pensa o quê? Um velhinho de bengala. É É uma pessoa verdade. madura. Se Mas a associa com a maturidade idade, né? Se associa com a associa com idade. idade. É verdade. É, mas a maturidade do ponto de vista cristão e das atribuições que tem, eu acho que passa muito pelo foco das sementes que caíram no nosso coração, né? Você vê Jesus, foi um homem maduro, tendo 30 anos de idade, exercendo seu Sim, ministério. A sim. gente teve Timóteo, que é um jovem, e Paulo falando para ele o quê? Que ninguém diminua você por você ser um jovem. Não é verdade? Que ninguém despreze você É por verdade. você ser um jovem. Então, a maturidade, eu vejo que ela tem muito... Ela vai uma hora se manifestar em fruto, sabe, Lê? Uma hora ela vai ser transpassada das nossas atitudes. Mas a pessoa que não é matura dentro do coração, com as convicções, com o pensamento, com as palavras, dificilmente vai manifestar isso externamente. Então, eu acho que as pessoas que são maduras, elas têm um coração protegido, eu colocaria dessa maneira, como Ótimo. Provérbios 4:23 diz. Ela tem uma mente protegida e ela tem controle dos seus pensamentos. Bom, Porque, assim, legal. a gente não consegue controlar que pensamento chega na cabeça, mas a É gente pode verdade. controlar quanto tempo ele permanece na nossa cabeça. Esse é um controle que nós temos, né? Então, proteger o coração, o controle, conhece seus pensamentos, o controle dos pensamentos, leva eles cativos ao Senhor, e ele é Senhor da sua língua. eu colo, e eu vou te explicar, né, por que eu Aham. conecto esses três, porque a gente está faltando exemplo na nossa geração, né, Lê?
É E a gente vê verdade. que os maiores exemplos que a gente tem é gente que fala muito sem pensar, é gente que tem uma imagem, é gente que não controla suas emoções. Sim. E aí a gente, uma hora chega, pô, essa pessoa é imatura. Então eu acredito que esse controle e tudo isso arraigado e nutrido pelo Espírito Santo, né, Lê? Eu acredito que esses 3 pontos são frutos de alguém que é cheio do Espírito Santo. Né? Não é algo que a gente só se esforça para ter, né? Mas tem muitas atribuições, né? Gente, lê as cartas de Paulo aí na sua devocional, você vai ver, é sem fim os conselhos, né? Até mesmo os provérbios de Salomão, né, Lê? São muitas coisas que falam disso, né? A sabedoria, com Aham. certeza, é característica de uma pessoa madura. Mas eu focaria nesses 3. Eu acho que pra gente que é jovem, a gente deixa de ser menino e menina, moleque, quando a gente começa a ter um coração protegido, uma mente protegida, né? Uma mente sã, controle Aham. da nossa mente e o controle da nossa língua também, né? Não, legal. O que faz, né, o cristianismo, né, é ser diferente é que ele envolve nascimento, ele envolve crescimento e ele envolve maturidade, né? Como você falou de Jesus aos 30 anos, né? E a gente vê ali os discípulos. Muitos discípulos já caminhavam com Jesus e a gente observa que muitas vezes alguns deles não expressavam maturidade, né? Mas o que aconteceu Não. com eles? Eles foram aprendendo, né? Eles foram com o decorrer ali da vida deles, com o próprio conviver com Jesus, foram aprendendo. Gu, no seu ponto de vista e dentro desse tema, o que você acha importante para uma pessoa investir na vida dela para que ela possa deixar as coisas de menino para trás e comece a crescer e avançar diante de Deus? Lê, eu acho que a gente pode aprender muito com o apóstolo Pedro, né? Aham. Pedro é um cara que exatamente começa com... Tem uma grande experiência, né? Jesus chamando ele no barco. Sim, É uma coisa, é, assim, incrível. Ele tem um sim, quebrantamento, ele vai até os pés de Jesus, ele se ajoelha e fala, eu não sou digno, eu sou pecador, não sou digno de estar com você. Mas aí a gente vê, conforme Pedro vai ficando mais confortável, ele vai, ele chega ao ponto de Jesus virar para ele e falar, aparta-te de mim, Satanás, né? aham, Então, assim, e é o mesmo cara que fala um pouquinho antes, Pedro, só tu tens as palavras de vida eterna, e Jesus fala para Pedro, né? Pedro, sim, porque isso não foi te revelado por boca humana, mas pelo meu Pai, sobre você eu vou edificar a minha igreja. Então, a gente vê que Pedro, ele é uma oscilação de maturidade, né? aham, Ele tem vários picos, né? Mas igual você falou, né? Como é um crescimento e aí chegamos à maturidade, no processo de crescimento, às vezes a gente luta com essa certa inconstância. Mas a inconstância não pode ser a nossa realidade. Então, sim. respondendo a sua pergunta diretamente, eu acho que tem que ser um grande objetivo para a gente reconhecer a nossa inconstância e tratar ela. Não aceitar ela como. Então, ó, eu acho que é bom até reconhecer a inconstância e tratar ela. Gostei da Exato. colocação. Para não ficar. Porque senão a gente acredita que o cristianismo é isso. O Aham, cristianismo é pecado. Ah, ninguém consegue ficar sem pecado. Ah, é, ninguém consegue ficar sem esses pensamentos. Ah, ninguém consegue ficar sem esses desejos. E aí a gente diminui o cristianismo, diminui a santificação, diminui o papel do Espírito Santo, porque a gente encontrou um ponto cômodo, né? Você vê que em vários momentos os discípulos acharam um ponto cômodo, que eles pararam de perguntar sobre as coisas do reino e começaram a perguntar quem se sentaria à direita de Jesus. sim, É conversa de gente matura. Conversa de gente justo. matura. Quem vai ser o maior? Quem vai ocupar ali? Quem vai ser o fofofó? Eu já tô falando, esses caras estão de brincadeira. Eles não estão com o olho no que é mais importante. Né? Então, acho que esse seria um dos pontos, Lê. O outro ponto seria também sondar o coração, sabe, mano? Estão conectados, né, um com o outro, acho, né, Lê? Mas Sim, sondar o coração é saber quais são as coisas que estão realmente nutrindo as nossas decisões, né? Porque tem muita gente que não amadurece por causa de desejo egoísta, né? sim, Eu tive vários entraves na minha vida de maturidade, Lê, porque eu tinha comparação, porque eu gostava de diminuir o outro para me sentir melhor. E tudo isso luta dentro da gente. Isso não é proteger o coração, né? Então, acho que Davi nos ensina uma lição importante quando ele fala, né? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração.
Acho que esse é um outro ponto, sabe, Lê? Um cristão maduro é um cristão que sonda constantemente o coração, sabe? Ele olha para dentro de si e fala, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, né? Isso realmente de sondar o coração, observar ali a inconstância é algo que faz muita diferença, né? Porque a maturidade não é aquilo que eu acho que eu sou, e sim como eu reajo diante das coisas, né? Como eu reajo diante dos desafios da vida, como eu Sim. reajo diante como é que fala? Quando eu tenho que ali me anular diante de uma situação, morrer para uma situação, né? No nosso evangeliquista a gente fala morrer para uma situação, a gente ter a postura correta, é saber lidar com as situações e guardar o coração. E você falou de Davi, né? Você colocou uma expressão de Davi, Senhor, tu me sondas. É Davi pedindo para Deus sondar o interior dele, para ver o que atrapalhava ele, né? Quais são as ferramentas, Lu, que você vê que que são muito efetivas para uma pessoa que está buscando ser madura em Cristo, buscando crescimento? O que você fala para a pessoa? Isso é uma ferramenta que você pode aplicar na sua vida, que isso é muito. Se você puder cooperar com a gente? Certo, mano. Eu acho que a primeira ferramenta que eu acho que é a mais complexa de se romper, mas é a que traz mais benefício, é a transparência. 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 Porque o processo de maturidade ele é um processo meio subjetivo, né? Não é uma coisa que você compra no supermercado, não é um livro que você compra. Então, as ferramentas, às vezes, elas não são tão claras. Mas a transparência, ela tem que ser um alvo a ser buscado pelo quem está no processo de maturidade. Como é que a gente alcança transparência? A gente alcança transparência conversando, falando a verdade em amor, discipulado, na oração. Pô, tem muita gente que ora, mas não ora com transparência. Ora num roteiro. E o roteiro não revela o coração. E a maturidade é algo que não acontece na mente. A maturidade acontece no coração. A boca fala, não é verdade que diz o texto? Fala que está cheio o coração. Então, eu quero ser uma pessoa madura, eu quero influenciar as pessoas. Se o coração não é transparente diante de Deus, não vai ser diante das pessoas. E aí a gente luta conosco mesmo, né, Lê? Porque a gente sofre. Então, acho que uma das ferramentas poderia ser almejar essa transparência. Como é que eu vou ser cada vez mais madura? Porque a maturidade não se encerra, né, Lê? Independente do momento da nossa vida, a gente sempre vai ter mais coisa para amadurecer. Sempre. Então a maturidade não pode sumir. A maturidade é sempre através de conversas genuínas, de discipulado, de mentoria e de oração. Não tem como ser transparente se não tiver relacionamento com Deus e com outras pessoas. Pessoa que só tem relacionamento com Deus e não tem com outras pessoas, uma hora pode se tornar uma pessoa religiosa que julga. Sim. Uma pessoa que só tem relacionamento com pessoas e não tem relacionamento com Deus, pode facilmente se tornar uma pessoa que só quer agradar as pessoas. E aí nega o evangelho, né? Distorce o evangelho, né? Então, acho que a primeira ferramenta seria a transparência. A outra, tentando não ser subjetivo, né? Mas aprender a praticar o que nós já sabemos. Sim. Porque o apóstolo Paulo fala... Você foi fundo agora, hein? Você foi fundo agora. Você cavou fundo agora. Porque o apóstolo Paulo, ele fala constantemente da execução de algo que já se sabe. Quando ele fala para Tito e fala para Timóteo, ele fala, lembra do que eu já ensinei vocês. Lembra do que Cristo já fez. Quando a gente não pratica o que a gente sabe, é como se a gente estivesse trabalhando contra a maturidade, entendeu? Assim, então, por isso que obedecer o que a gente já sabe é uma ferramenta para a maturidade. É uma ferramenta para o próximo capítulo da nossa vida. Agora, quando a gente fica questionando o que a gente já sabe, isso revela um coração que ainda não está totalmente submisso, né? O apóstolo Paulo fala em Filipenses 3, né? Tem todo um versículo
1 até o versículo 14 fala várias coisas, né? Não dá para expor expositivamente aqui, mas no versículo 15 ele fala assim: todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Quais coisas? Essa que ele disse acima. Se discordam em algum ponto, confio que Deus os esclarecerá para vocês. Contudo, versículo 16, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Então, a maturidade, uma ferramenta de maturidade também, a terceira você poderia colocar, Lê? Seria conhecer a palavra e entrar em concordância com ela. A gente tem que ser coerente com aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente já alcançou. Sim. Se Deus já te deu um entendimento sobre a adoração, sobre a devocional, mas aí você quer, sei lá, outro dom ou outra coisa, e não é fiel naquele, não vai ser derramado algo novo. Por quê? Porque a maturidade é colocar em prática aquilo que já alcançamos. Nós temos que ser coerentes com aquilo que já alcançamos, né? Então, eu já me perdi nas ferramentas, mas eu acredito que é transparência, né? O segundo é a gente viver de uma maneira que a gente tenha... Tô colocando de outras formas aqui, né, Lê? Mas saber o que nós já conhecemos e viver de acordo com aquilo, né? Nós precisamos viver de acordo com aquilo. Gente, como seria... Pensa aí, você até conversar na sua célula aí, Lê. Como seria o mundo se os cristãos, eu e você principalmente, obedecêssemos aquilo que nós já sabemos? Puxa, a minha vida e Atibaia seria diferente se só Gustavo vivesse assim. E eu quero até que a galera marque isso, que até os dirigentes, que depois vão ter a célula logo após aqui esse bate-papo nosso. Marque isso que o Gustavo falou, porque isso é um ponto de discussão, bate-papo, que pode trazer à nossa memória, à nossa mente, muita coisa que pode ser diferente daqui em diante, né? Exato. Mas aí isso volta a ler pro... Eu acho que... Eu não vou falar mais ferramenta, porque eu acho que pode ficar muito maluco, mas isso lança luz, Lê, no nosso próprio coração. Sim. A maturidade é uma coisa que nós não exigimos de outros, mas olhamos para o nosso. Sim. Se você é jovem, cristão, amigo, amiga, se você for uma pessoa madura, aonde você está, você vai criar um ambiente onde as pessoas vão querer amadurecer. Justo. Se eu e você acharmos e ficarmos estacionados na nossa imaturidade, na nossa inconstância, as pessoas ao nosso redor vão olhar e vão falar: poxa, acho que não dá para ser assim, né? Se ele é assim, então eu também vou ser. Outro dia, ler aqui, a Atibaia mesmo, eu perguntei para a galera nos jovens que eu estava fazendo um dia, eu falei: gente, se vocês descobrissem que eu estou pecando de uma maneira destruidora, assim, um pecado crasso, vocês viriam, sabe do que vem me ouvir? Aí eles olharam assim. Eu falei: sabe por que a maior parte de vocês pensou não? Por quê? Porque vocês têm uma expectativa de que eu sou uma pessoa madura, que conhece a Deus, que busca a Deus. Então eu, Gustavo, não tenho que fazer isso para agradar vocês. Justo. Mas toda vez que eu vivo como alguém que é maduro em Cristo, é natural ler um bom testemunho. Não quer dizer que a gente vai ser perfeito, certo, Lê? Não. A gente não vai ser perfeito. Não, perfeição não. Mas o testemunho é natural. O testemunho é natural de quem está comprometido de ser maduro. Que às vezes a maturidade é um elemento que a gente usa para julgar os outros. Ah, aquele é imaturo. Ah, aquele é um moleque. Ah, aquele ali nem deve ter nascido de novo. Quem nunca falou essas coisas? Essa frase é muito comum, né? Nem é nascido de novo. E aí a gente se torna juiz do irmão. Quando a pessoa madura, o maduro, gente, eu tenho aprendido isso na minha vida muito. O cristão maduro, ele não tenta julgar a intenção do coração do outro. O cristão maduro, ele olha para o seu próprio coração e diz: pai, onde está o problema comigo? Eu fiz um estudo no começo desse ano na vida de Jonathan Edwards, né? Um grande pastor puritano. E uma das resoluções dele é assim. Ele fala assim: toda vez que eu vir um pecado na vida de um meu irmão, vou para a minha casa, no secreto, olhar para dentro e ver se há em mim traços daquele pecado. Uou.
Pesado, hein? Isso para mim marcou minha vida, mano. Marcou minha Pesado vida, Lê. isso Por aí. quê? Porque Jonathan Edwards está falando, o nível mais elevado de santidade é aquele que almeja mais a maturidade de ser mais parecido com Cristo, né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. E uma coisa que, né, que você colocou e saltou à minha mente, né, é a maturidade não está naquilo que eu quero mostrar para as pessoas que estão ao meu redor. Ela é fruto de um relacionamento com Deus e eu expresso, isso é algo entre eu e Deus, e isso acaba se refletindo na minha vida pessoal, no meu dia a dia, no meu relacionamento com as pessoas. Quer dizer que eu sou inerrante? Não. Errar, nós estamos sujeitos ao erro. Mas o que vai fazer a diferença é como nós vamos lidar com os erros, com as consequências e com as pessoas que estão ao nosso redor. Exato, exato. E o apóstolo Paulo, no próprio texto de Filipenses, que ele fala que nós devemos concordar sobre essas coisas, né? Ele fala exatamente isso, né? Ele fala no versículo 8, né? Todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Aí ele fala, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, ele tem isso aqui, e aí ele fala, ó, os maduros têm que concordar com isso. Ele fala depois isso, né? Ele tá falando, gente, o maduro concorda que não há nada mais importante do que conhecer a Cristo. O maduro concorda que as opiniões das pessoas, elas vão existir. Mas eu deixo de lado todas as coisas e considero elas menos que lixo, a fim de poder ganhar, e ganhar a Cristo aqui é no sentido de possuir, né? Possuir Cristo dentro da minha vida de uma forma que eu já eu não uso mais a justiça a ler. Então eu não saio mais julgando as pessoas. Eu não saio mais condenando, dizendo o que é e o que não é. Eu passo agora a viver pela fé que está em Cristo. E aí, que é onde uma outra marca de maturidade, Lê, é que o cristão maduro, ele não julga as pessoas, mas ele atua como Cristo. Ele atua como compaixão, como reconciliador, né, Lê? Como E aí que entra o reconciliador. testemunho que você falou. Porque se eu, Gustavo, tô cheio de justiça própria e eu sou maduro, primeiro que eu já tô me achando melhor que as outras pessoas, né? Já tá errado aí no meio do caminho. Já tá errado. já tá errado aí. Mas aí, se eu sou maduro, eu não olho com juízo, falando, você precisava melhorar. Eu falo, meu irmão, eu estou com você. Meu amigo, eu estou com você. Eu sei o que é passar por isso. O apóstolo Paulo faz exatamente isso com as cartas pessoais, certo, Ale? Nas cartas da igreja, ele às vezes corrige tudo. Tá falando Ele corrige postura, rota, né? Coisas pontuais daquela igreja. Exato, mas nas cartas pessoais, ele fala o que você aprendeu de mim. É isso mesmo. O que você viu eu fazer. Então, você entende que a maturidade aqui, a maturidade no relacionamento com outra pessoa, não é o chefe e o empregado. É, irmãos, nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Lembro que eu te disse, eu lembro do que você orou por mim. E isso vai formando uma cultura onde todo mundo quer amadurecer, Lê. Todo mundo quer crescer numa cultura assim. E uma observação importante, né? A maturidade não está atrelada, porque o apóstolo Paulo era um cara muito bem conceituado. Vou falar de Saulo, né? Saulo era um cara conceituado, um cara doutor, era um cara que tinha ali a sociedade. Um cara muito bem conceituado na época. E ele não julga a maturidade dele em cima do que ele sabia, do que ele tinha, mas ele coloca a maturidade dele na mesa a partir daquilo que ele vivenciou com Cristo e de que Cristo proporcionou na vida dele, correto? E você citou as cartas. E você citou as cartas pessoais dele, né? Então a gente observa, eu quero até puxar esse fio aqui, dentro disso que você falou, a gente observa que a maturidade também está muito atrelada a vida sobre a vida, né?
ao discipulado, ao caminhar com pessoas que podem me ajudar a crescer na minha caminhada, a crescer na minha jornada. Porque a jornada é uma jornada difícil se você analisar alguns pontos. E nós precisamos de alguém ali que nos dê direção, né? O que você teria para colocar para a gente acerca disso, Gu? Com certeza, Lê. Uma menina chegou na nossa comunidade há um tempo atrás e foi muito interessante que ela chegou numa célula e aí a gente falou de discipulado, a gente explicou por que nós cremos, né, em tudo isso. Aí ela virou para a líder e falou assim, eu não concordo com esse negócio de que as pessoas mandem na minha vida. E foi muito interessante, porque nós temos que entender que a nossa cultura hoje, ela prega uma liberdade muito fake. Sim, é verdade. Uma liberdade que a verdadeira liberdade é fazer o que eu quiser. É isso mesmo. E aí entra a cosmovisão, e aí entra a convicção do nosso coração. Presta atenção aqui, para mim e para você que somos cristãos, a nossa maior liberdade é nos tornarmos escravos de Cristo. Aleluia, é isso mesmo. A nossa maior liberdade vai ser essa. Às vezes a gente não quer se submeter ao discipulado porque a gente acha que isso vai roubar a nossa identidade, vai roubar a nossa liberdade. Mas ali vão dizer o que eu tenho que fazer. Se o seu discipulador tem que dizer o que você tem que fazer, ele está errado, porque discipulador não controla a vida de ninguém. Não controla. Discipulador é uma pessoa que, com experiência e maturidade, está como um auxiliador. Justo, isso mesmo. Um discipulador tem que ter bom testemunho, Lê? Tem. Tem que ser perfeito? Não. Mas tem que ser assim com o Espírito Santo. Sim. Porque na nossa vida é testemunha. Se a gente não tiver meta, se a gente não tiver um alvo, né, Lê? A gente está ferrado na vida. Não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. E aí a gente entra, para mim, numa parte importante do versículo 10 e 11, que eu queria lembrar de Filipenses 3, que Paulo fala assim, eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. E aí muita gente para nisso, né? Quero experimentar o poder. E é o charamandaias, e é o fogo, e é não sei o quê. Eu quero o poder. E aí a gente entende que é isso, que o discipulado nunca vai dar isso para mim, certo, Lê? O discipulado vai falar de moral, o discipulado vai corrigir as coisas. Não. Presta atenção, a continuação do versículo. Quero sofrer com ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, ele conecta poder com sofrimento. É isso mesmo. É difícil, meu amigo e minha amiga, amadurecer sem ter alguém por perto. Eu diria que é só através, talvez, de dor. Talvez de um caminho tortuoso, que não é o caminho que Deus tem para nós, certo? Deus não coloca e mesmo a gente assim, só um e tenta o homem, né? Só um parênteses, através da dor, mesmo se através da dor, ela vai nos levar a alguém também depois. Vai. É que tem gente, é que quando você fala de maturidade, tem gente que fala, não, o luto me fez melhor. O tempo sara todas as coisas. Existe essa cultura genérica na nossa cultura brasileira. Efeito, né? Exato. E existem essas coisas genéricas que fazem com que a gente pense que isso é evangelho. Mas o evangelho não é isso. Paulo está falando, eu quero conhecer a Cristo, então eu quero ter um relacionamento com Cristo para desfrutar do seu poder e do seu sofrimento. Porque o benefício da maturidade vai vir com o processo de sofrimento. Vai vir com o processo de dor. Você vai na academia, você faz o quê? Você faz o seu músculo sofrer para ele ganhar resistência. Justo. A Bíblia fala que um irmão afia o outro irmão, não é verdade? O ferro afia o ferro. Isso é discipulado. Um discipulado que só passa a mão e confessa pecado não está levando para a maturidade. O discipulado que leva para a maturidade é o que evoca arrependimento e te ajuda na jornada. É isso não é? mesmo. Chego aqui pro Lê um dia, Lê, pequei, mano. Pequei, cara, não sei o quê. Aí o Leandro, meu discipulador, vira e fala para mim, não, Gustavo, você tem que se arrepender. Vou orar por você. Senhor, abençoa o Gustavo, faz ele se arrepender, faz ele abandonar em nome de Jesus, amém. O que o Leandro me ajudou? Nada. Agora, o Lê, ele pode, a maneira de ele caminhar comigo e me levar à maturidade, é falar, Gu, beleza, você sabe que você precisa se arrepender. Porque se eu tô indo confessar pro Leandro, eu sei que eu fiz errado, certo, Lê? É lógico. Eu já sei que eu fiz errado, óbvio. Eu não descobri por conta própria, você confessou. Não é remorso, é arrependimento.
E isso, o discipulador tem que falar para mim, pô, isso é ótimo, que maravilha. Você fala para mim, o Gustavo já tá vindo, ele já sacou qual que é o negócio. Aí agora o discipulador que é maduro e é cheio do Espírito Santo, ele fala o quê? Mano, eu vou entrar com você. Quais são as coisas que acontecem? Quais são os gatilhos? Quais são as coisas que te levam a esse pensamento ou esse pecado? Porque eu quero estar com você, mano. Você não tá sozinho nessa jornada. Deixa eu te dizer o que aconteceu com a minha vida. Aí o Lê começa a conversar sobre o que ele aconteceu. Ele está sendo vulnerável. Neste vida momento, sobre vida. Você tirou as palavras da minha boca. Nesse momento, eu olho e falo, peraí, esse cara não tá me acusando. Esse cara quer que eu cresça. Isso cria um ambiente de maturidade. Isso me incentiva. E aí o Lê talvez vai sofrer minha dor, certo, Lê? Talvez você vai sofrer a minha dor. Só que nisso o poder de Cristo, que o apóstolo Paulo está falando, se manifesta. A compaixão, a restauração, a reconciliação. Esse é o poder de Deus, que leva a gente para a maturidade. Né? É isso mesmo. Exatamente. Gu, muito rico, muita coisa que você falou, né, faz parte aí do contexto e está totalmente ligado ao crescimento, maturidade e à vida cristã. A maturidade, ela está ligada à vida cristã. Tem gente que associa a maturidade com o fazer, né? Ah, porque eu faço. Tô há muito tempo na igreja, então eu tenho que fazer isso. Mas a maturidade, ela vai muito além. Eu conheço pessoas que têm pouquíssimo tempo de comunidade e é mais madura do que aquele que tem 20, 30 anos. Por quê? Porque ela soube colocar ali em Cristo e buscar em Cristo a maturidade do seu crescimento. Né? Você vê o próprio Paulo, no caso, diante dos apóstolos que caminharam com Jesus, você enxerga ali a evolução dele. Né? Mas o que? Da onde vem essa maturidade? Vem de Cristo. O nascimento vem de Cristo. O crescimento vem de Cristo e a maturidade vem de Cristo, né? Gu, não parece, mas já estamos falando quase 30 minutos já. Eu queria que você deixasse para a galera alguns conselhos, né? Alguns conselhos que você julga ser importante, que você fala assim, não, isso aqui é importante, galera, foquem-se. Eu queria que você abrisse o coração, ficasse em liberdade aí, batesse um papo com a galera aí, do Gustavo para o Mag Itaquera, sobre o nosso assunto. Maravilha. Gente, conselho de alguém que experimentou muito isso na própria vida. Guarde o seu coração. Volta ao que eu falei lá no começo. Guarde o seu coração. Quando Provérbios 4:23 diz, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida, Salomão está aconselhando a gente a guardar o coração, porque do que afeta o nosso coração sairá as nossas decisões. E sairão as nossas palavras. Então, tome cuidado com o que tem alimentado o seu coração. A maturidade, ela passa por um processo onde eu e você podemos escolher o que está nos nutrindo. E aqui vai para a segunda parte que eu falei, cuida da sua mente. A mente muitas vezes é o nosso maior campo de batalha. Às vezes a gente luta contra nós mesmos, às vezes nós lutamos contra outras pessoas, às vezes a gente luta com situações que nunca aconteceram. Já aconteceu isso com você? Já? Nunca nem aconteceu a situação, mas a sua mente está maquinando um milhão de coisas. Ó, o apóstolo Paulo nos ensina pegar todo pensamento, levá-lo cativo até Cristo. Isso é uma decisão. Assim como a gente decide o que alimenta o nosso coração, a gente decide qual pensamento nós levamos a Cristo. O que é levar cativo? Imagina que você tem um monte de pensamento, um monte de papel assim. Você amarra eles, faz um rolinho, amarra eles e leva a Cristo. Você está dizendo literalmente, Senhor, eu não sei como esses pensamentos chegaram até a minha mente, mas os que são verdadeiros vão passar pelo seu crivo. O Espírito Santo, quando você vai viajar no aeroporto, não tem aqueles guardinhas ali que faz o check-up antes, vê a sua mala, passa no raio-x. Nos Estados Unidos, detetor de metais. Aqui no Brasil é a Polícia Federal que faz isso, né? Mas lá nos Estados Unidos tem um órgão específico chamado TSA. Sim. E eles são criteriosíssimos, eles são chatos num nível assim absurdo.
Inclusive para você fazer, inclusive para você passar, que se você tem como referência ou passar no aeroporto aqui, lá é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Então, por isso que eu vou pegar o exemplo mais chato que eu já passei na minha vida, que foi nos Estados Unidos uma vez, e dizer, deixa o Espírito Santo ser a mocinha da TSA nos seus pensamentos. Deixa o Espírito Santo ser o cara que guarda os portões de quais pensamentos entram e descem para o seu coração e quais não descem. Porque, gente, olha, o diabo, ele não tem controle sobre a sua vida, ele não tem controle sobre a minha vida. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor. Muitas vezes o diabo sugere algumas coisas. E o maduro, o cristão maduro, ele não pega essas coisas e fala que é verdade. O cristão maduro sabe o que tem no coração, sabe o que a palavra diz. Então, protege o coração, Provérbios 4:23, pega todo o pensamento, leva cativo a Deus. Muitos jovens hoje têm sofrido, ainda mais essa pandemia, a gente tem sofrido com depressão, solidão, pensamentos de morte, gente, tanta coisa que nos destrói. Mas deixa eu falar um negócio para você. Por mais que você possa pensar que esses pensamentos não são controláveis, eles podem bater forte. Mas o Espírito Santo que está dentro de você pode eliminar esses pensamentos da sua mente. Pode limpar esses pensamentos da sua mente. Gustavo, mas como eu faço isso? E aqui vai o meu último conselho. Aquela música que a versão em português ficou "Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti". Ela fala que as minhas armas são louvor e gratidão. É assim que eu luto minhas guerras. Se você nunca ouviu essa música, você procura no Google aí, chama Assim que eu luto minhas guerras. E ela fala, como é que eu luto minhas guerras? Com louvor e gratidão. Sua mente está turbulenta, tá com muitas dessas coisas, seu coração às vezes parece que não consegue tomar uma decisão. Isso não é sinal que você é imaturo, é sinal que você está enfrentando uma batalha. O imaturo pega essa pressão e transforma em tentação. O maduro pega essas coisas que estão lutando contra a nossa alma e transforma numa provação, e saiba que o Senhor já te deu a saída. E a saída é louvor e gratidão. Vai orar. Bota um louvor. Gustavo, mas eu não tenho vontade. Gente, os momentos de adoração que eu tive que mais fluíram na minha vida foi quando eu menos tinha vontade de adorar a Deus. Por quê? Porque é o nosso momento. Somos é o momento dois, que nós precisamos. Não é verdade, Lê? É o momento que nós precisamos, porque a adoração, o louvor, traz a gratidão. E a gratidão cala as vozes que vêm tentar roubar a gente de perseverar. Então, meu amigo, minha amiga, não quero me alongar aqui. Sei que eu falo muita coisa, às vezes até meio desconexa, me perdoe. Não, mas deixa eu dizer um negócio para você. Eu acho que você conseguiu sintetizar e seguir uma linha e daquilo que nós já havíamos conversado antes e que você conseguiu trazer para nós valores, conceitos poderosos, que a galera vai depois bater um papo no GC também, e você cooperou muito, pode ficar à vontade, amigo. e só para relembrar, gente, guarda o coração, leva o pensamento cativo, combate as suas lutas espirituais de pressões com louvor e gratidão. Isso é um sinal de maturidade. Maturidade não é você dizer, não, eu penso nisso mais tarde. Isso é fugir. Maturidade é lembrar que nós não lutamos contra pessoas, mas contra espíritos e potestades. Como é que você vence espírito e potestade? Louvor e gratidão. Oração, palavra de Deus, joelho no chão, declaração da palavra. Cristo Jesus fez isso. Ele nos deixou esse modelo. Louvava a Deus quando partia o pão, no momento que tinha falta de comida, ele pegava o pão, né, Lê? Partia, dava graças. Gratidão, louvor e gratidão, multiplicava. No momento de pressão no deserto, grande provação, declarou a palavra. No momento lá, quando ele está lá no Monte das Oliveiras, sendo pressionado, tentado a fugir da cruz, ele ora e diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. Percebe que o louvor, a gratidão e a oração são as nossas ferramentas para momentos de pressão. Uma pessoa madura reage desse jeito. E esse eu quero te encorajar. Tem às vezes uma depressão, às vezes na sua célula, você tem vários amigos que estão passando por pressão, que nós estamos passando. Faz uma célula assim, ó, liga um louvor,
cria uma sala no Zoom, no Google Meet, sei lá, o que você quiser, bota um louvor, todo mundo começa a adorar junto e começa a encorajar e orar uns pelos outros, por quê? Porque essas são as ferramentas da nossa batalha. Isso faz com que a gente proteja o nosso coração e toda mentira dos nossos pensamentos sejam levadas ao Senhor. A maturidade exige um compromisso, meu amigo, meu e seu. Não é algo que cai, não é algo que você vai aprender num mag, não é algo que você vai aprender num livro. Maturidade vem com o tempo e investimento de tempo em relacionamento com Deus e com as pessoas, relacionamento com a palavra e com a oração e com adoração que protege o nosso coração e a nossa mente. Amigo, alto nível, hein? O papo aqui foi de alto nível mesmo, superou todas as expectativas e eu tenho certeza também que abençoou muito da nossa galera que está conectada aqui agora, falou muito ao coração, para mim trouxe clareza sobre muita coisa. A gente acha que às vezes sabe tudo, né, Gu? Às vezes a gente tem essa doce ilusão que a gente sabe tudo. Mas cada vez que eu converso com os meus amigos, com o Gustavo e outros amigos que a gente tem, né, em comum até, a gente aprende. E esse é o caminho da maturidade, estar aberto a aprender sempre, né? Que a gente não sabe tudo, a gente não tem todas as respostas. A humildade é o segredo, Lê. Eu aprendi muito, fui muito abençoado. Queria agradecer você, Gu, por investir o seu tempo em nós, né? Eu queria agradecer, eu acho que isso não tem preço, você abrir mão do seu tempo para investir aqui, bater um papo com a gente. Quando tudo isso, olha, eu oro todos os dias, Senhor, faz esse negócio passar logo, aumenta as vacinas, me vacina. Quando isso passar, eu quero marcar para a gente estar junto com a galera de Atibaia. A galera de Itaquera gosta de pegar um ônibus, viu, Gu? Botar a galera no 11 lá para Atibaia, lá, soltar a galera toda, a gente fazer uma festa com vocês lá e a gente poder celebrar realmente. Mais do que bem-vindos, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. E eu quero te agradecer mais uma vez, você, Maíra. Como vai ser o nome da bebê? Vai ser o nome da Olivia. Olivia, que logo, daqui a pouquinho tá batendo na porta aí, né, Gu? Já tá batendo na porta, já daqui a pouco tá saindo da porta, isso aí. Né? Já tá na porta. Mandar um abraço pro seu pai, para sua mãe, para suas irmãs também. São uma família preciosa que nos abençoa muito aqui em Itaquera. Muito, viu, Gu? Não sei se você sabe disso, muita coisa que a gente faz aqui na nossa comunidade, a gente olha para Atibaia, né? Atibaia serve para a gente de exemplo em muita coisa. Inclusive, o nosso envelope de oferta é igual de vocês, nossa casa. Você lembra que você mandou arte? Nós adotamos também. E eu queria agradecer por você investir seu tempo na gente aqui. Eu queria que você orasse pela gente, amigo. Você oraria pela gente? Claro, mano. Para mim é um prazer, é uma honra e eu sempre sou grato por poder fazer parte do mesmo corpo de Cristo que vocês são. Pessoas inspiradoras, fiéis, você, Lea, a Fabi, toda a sua casa. Glória a Deus pela vida de vocês, pela fidelidade e amor de vocês, viu, meu amigo? Tamo junto. Vamos orar, então. Senhor, por favor, nos abençoe. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra sempre se renova sobre nós, Senhor Jesus. A Tua palavra sempre se renova, Pai. E eu estou aqui, Pai, com meu coração profundamente alegre por poder, Senhor, compartilhar a Tua palavra com meus amigos de Itaquera. Senhor, neste momento eu abençoo para esta comunidade, Senhor. Abençoo os pastores, cada líder de célula, Pai, cada auxiliar, cada membro, Pai, cada visitante, Pai, quem quer que seja, quem pisar, quem passar na frente deste prédio, Pai, vai sentir, Senhor, a sua presença, Senhor Jesus, e sentir o teu amor que exala dos relacionamentos, Pai. Abençoa ele, Senhor Jesus. Traz, Senhor, cada vez mais alegria, poder, manifestação do teu Espírito Santo sobre eles, Pai. E, Senhor, sobre o que nós conversamos hoje, Pai, derrama no nosso coração um desejo pela maturidade, Pai. Derrama no nosso coração, Pai, não um desejo para aparecer, não um desejo para ser reconhecido, mas um desejo, Pai, para ser fiel a Ti, Pai, e para obedecer o que o Senhor tem nos derramado sobre nós, Pai. Pai, são milhares de anos que homens e mulheres têm vivido de acordo com a Tua palavra e o Seu Evangelho tem sido levado aos lugares mais distantes. Senhor, não nos deixa cair no comodismo da imaturidade.
Não nos deixa cair, Senhor Jesus, no comodismo de pensar que nós sabemos as coisas ou de que está bom assim como está, Pai. Isso não é o teu evangelho. O seu evangelho sempre nos leva a águas mais profundas. O teu evangelho sempre nos leva, Pai, a lugares onde nós não podemos controlar e somos guiados pelo vento do teu Espírito, como a tua palavra diz. O vento sopra, nós não sabemos para onde ele vai, mas nós queremos ir de acordo com a tua direção, Senhor. Por isso, Pai, derrama sobre a comunidade de Itaquera, Senhor Jesus. Derrama sobre eles um anseio pela maturidade. Senhor Jesus, pensamentos maduros, Pai. Senhor, palavras maduras, Senhor Jesus. Encorajamento, não destruição, Pai. Revela para os meus amigos o poder da língua, Pai, que eles possam ser encorajadores e edificadores, Senhor Jesus. Nesses dias difíceis, eles sejam, Pai, portadores da tua esperança, Senhor Jesus. Eu declaro sobre a vida dos meus amigos e amigas, Pai, e lembrando, Pai, que uma árvore madura sempre dá fruto, Senhor. Sim. Traz essa maturidade para eles, Pai, para que toda Itaquera possa desfrutar dos frutos que o Senhor vai entregar para essa comunidade, Pai. Eu abençoo eles, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigo, muito obrigado por nos abençoar mais uma vez. E eu queria deixar um abraço a cada um de vocês que nos acompanha. Você que viu o vídeo, chegou como sugestão para você, nós falamos muito aqui, né, de maturidade, falamos um pouco sobre célula. Agora as nossas reuniões das nossas células vão começar. Então, se você quiser conhecer uma célula, conhecer um pouquinho mais da nossa comunidade, eu tenho o número de WhatsApp, é o 20734720, está na descrição desse vídeo. Mande um oi para nós. A gente quer orar por você, te conhecer, te abençoar, te receber e cuidar de você também. Então, fique em liberdade. Galera, que Deus abençoe a reunião de célula de vocês, que seja aí um tempo muito mais produtivo do que foi esse bate-papo aqui com meu amigo e que Deus possa, dia após dia, formatar você e formatando, trabalhando a sua vida para que você alcance a maturidade em Cristo Jesus. Um beijo, até já, Deus te abençoe. Um beijo, Gu, Deus abençoe a cada um de vocês.